Fala curioso, curiosa, bem-vindo ao Blablalogia. Eu sou Ives Urquiza, responsável pelo projeto Física Total e também colaborador aqui nesse canal. Se esse é seu primeiro vídeo de física comigo, eu recomendo que pause esse vídeo e assista o vídeo de 15 dias atrás. Nesse primeiro vídeo, nós fizemos duas perguntas. Uma primeira pergunta foi mobilizadora e provocadora do primeiro vídeo. E no final dele fizemos uma segunda pergunta para linkar com o vídeo de agora. Dá uma olhada lá e volta aqui para continuar o vídeo. Bom, agora que você já assistiu ao primeiro vídeo, você deve ter percebido qual foi a motivação da pergunta inicial. Eu queria discutir uma coisa que às vezes não é óbvia para a maioria das pessoas que pensam sobre ciência. A ciência é uma forma estruturada de investigar e analisar a natureza, buscar e comparar padrões à procura de leis que permitam prever acontecimentos e codificar o universo ao nosso redor. É por isso que quem faz ciência tem que ser tão cuidadoso e tão criterioso a respeito das variáveis que estão envolvidas, das condições onde acontecem os experimentos e de tudo, dos mínimos detalhes daquilo que pode influenciar no resultado do experimento ou na conclusão do raciocínio que ele tem construído. É muito importante quem pensa em ciência ter muito cuidado com o óbvio. Como a gente viu na semana passada, uma pergunta aparentemente muito simples pode esconder por trás dela várias dificuldades, dependendo de que olhar você coloque sobre a pergunta. Na pergunta final, se você entendeu essa ideia que eu quis passar, certamente a sua resposta foi depende. Exatamente. Se eu tiver uma balança de braços iguais, em que eu coloque em um dos lados, numa bandeja, 1 kg de ferro e do outro lado 1 kg de algodão, e eu pergunte para você para que lado essa balança pende ou se ela não pende, a sua resposta é depende. Somente com o que foi dado a gente pode ter mais de uma resposta. Por exemplo, só para um parâmetro, está imerso em um fluido ou não? Porque se a gente estiver imerso em um fluido, faz diferença o tamanho do corpo imerso no fluido. A gente tem que considerar se esse fluido está em movimento ou não e mais um monte de coisas consequência disso. Só para discutir uma das possibilidades, imagine que a gente tenha a gravidade igual em todos os pontos, a balança livre de atritos, perfeitamente polida, os corpos posicionados a igual distância do centro do braço, mas que a gente tenha tudo isso imerso em ar estático, parado. Ainda assim, tendo massas iguais, mesma gravidade, um dos lados da balança vai descer e o outro vai subir. Porque além da força feita pelo planeta, da ação da gravidade, a força de atração gravitacional, que a gente chama de peso, e do contato, da força de compressão normal, a gente precisa considerar, já que está imerso num fluido, a presença do empuxo. Se estivesse no vácuo, tranquilo e equilibrado. Mas se estiver no ar, por exemplo, a gente tem uma força de empuxo que é proporcional ao volume do corpo que está imerso no fluido. E como essa força tem sentido contrário à ação da gravidade, no algodão tem uma força empurrando para cima que é maior do que no ferro. Por conta disso, no ferro, a gente vai ter uma resultante que vai puxá-lo para baixo, enquanto o algodão se desloca para cima. Então, mesmo tendo a mesma massa, estando sujeitos à mesma aceleração da gravidade, numa balança de braços iguais perfeitamente polida, se a gente estiver imerso no ar, por conta do empuxo, a gente vai ter a balança se deslocando para baixo no ferro, para cima no algodão. Então, toda vez que é feito ciência, toda vez que se constrói um experimento, o cientista precisa ser metódico e analisar o máximo de fonte de erros possível para aquele tipo de experimento. Lembre sempre, a ciência modela o universo. A ciência modela a natureza e por conta disso ela é sempre uma aproximação da realidade. É por isso que ao longo da história a ciência evolui, alguns conceitos evoluem e às vezes inclusive mudam, são substituídos.
Enquanto o modelo científico vai respondendo corretamente às perguntas feitas pela natureza, ele vai sendo válido. Quando novas perguntas surgem e aquele modelo não as responde mais, ou o modelo precisa ser ajustado, adaptado e acrescido de alguma coisa, ou ele precisa ser substituído por um novo modelo que consiga responder todas as perguntas anteriores e as novas que estão sendo construídas a partir de então. Fazer ciência é coisa para gente meticulosa e cuidadosa, gente que fica atenta aos detalhes e que foge do óbvio. Eu estava dando uma olhada nos comentários do vídeo passado. Eu adoro ler comentários, então, por favor, críticas, comentários e sugestões aqui embaixo. Eu vou me esforçar para responder o máximo delas. Eu vi que algumas pessoas deram a resposta da pergunta e eu não quis dizer se estava certo ou errado para continuar com a curiosidade para esse vídeo. Mas eu vi alguns comentários que me deixaram um pouco preocupados porque aparentemente não entenderam qual era a metodologia do vídeo e o que é que estava por trás dele. Espero que essas pessoas assistam a esse vídeo para poder entender o que é que eu quis passar na semana passada. Em particular, eu elegi um dos comentários aqui, que eu vou poupar o nome da pessoa, mas eu vou dizer o que é que eu achei do comentário. Minha resposta, inclusive, está lá para ele, mas eu vou deixar aqui esse comentário para que todo mundo possa ver. O comentário começa exatamente assim: puta vídeo chato. Aí ele bota entre parênteses, minha opinião. Claro que ele tem todo o direito, e você também tem todo o direito de gostar ou não do vídeo, achá-lo chato ou não, não é essa a questão. A minha preocupação vem depois. Ele diz assim: existe a pergunta principal que é simples e direta. Pois é, a pergunta é direta, mas será que ela é tão simples? Aqui, pensando simples como óbvio, com certeza não é. Tanto que a gente discutiu um monte de coisas por trás da pergunta no vídeo anterior. Aí ele diz: existe a pergunta principal que é simples e direta, 1 kg de algodão versus 1 kg de ferro. E aí olha só o que é que ele diz a seguir. Aí vem você, no caso eu, que quer dar uma de esperto e começa a bombardear a questão com conceitos físicos. Aí ele coloca entre parênteses, desnecessariamente. Ora, o vídeo é um vídeo para discutir física. Então eu acho estranho que ele não perceba que é relevante sim que eu discuta conceitos de física no vídeo. Uma outra coisa, ele não percebeu que por trás daquela pergunta simples tinha um monte de conceitos, de detalhes, que o meu bombardear era exatamente para esclarecer a diferença entre o que é óbvio e não. Então, não tem nenhum objetivo aqui de me mostrar mais esperto ou menos esperto. Tenho certeza que dos colaboradores aqui, muitos são muito mais preparados do que eu até. Conhecem muito mais sobre a ciência do que eu. Eu sou um colaborador júnior, acabei de chegar, tenho muita vontade de contribuir, mas não tenho a menor intenção de parecer mais esperto do que ninguém. O que eu queria e continuo querendo é mostrar física dentro do cotidiano das pessoas de forma simplificada, mas não de forma vulgar, trivial, fugindo do que é relevante e importante. Então, fica o meu recado para todo mundo que está assistindo a esse vídeo e que colocou lá alguma coisa parecida com esse comentário. Muito obrigado a quem me defendeu e a quem assistiu ao vídeo até aqui. Mas para quem assistiu ao primeiro vídeo e não entendeu, ciência se faz nos detalhes. E é exatamente por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que é simples e o que é óbvio. Vamos juntos, continue perguntando a física.